Você vai ouvir agora o podcast Seafood Brasil. Um novo canal, um novo público e a mesma credibilidade. Toda segunda um novo episódio, com os maiores comunicadores do pescado no Brasil. Fábio Sussel, Ricardo Torres, Letícia Batiston, Thiago Bueno e Fabi Fonseca. Com o patrocínio de Frumar. Olá! É um prazer ter você aqui em mais um podcast da Seafood Brasil. Eu sou Fábio Sussel, pesquisador científico do Instituto de Pesca de São Paulo. Estou acompanhado da Letícia Batiston, ela que é da Seafood Brasil. O bate-papo de hoje é com a doutora Cristiane Neiva, que também é pesquisadora do Instituto de Pesca, trabalha na área de tecnologia do pescado e atualmente ocupa o cargo de diretora do Instituto de Pesca. Cristiane, seja bem-vinda ao podcast da Seafood Brasil. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento tão bacana. Maravilha, Cristiane. A primeira pergunta é para dar uma quebrada no gelo assim. Cristiane, como e em qual momento da sua trajetória profissional o pescado cruza na sua vida? Nossa, essa pergunta ela vai no âmago, né, da existência. Olha, se eu falar, ninguém acredita, né? Com 7 anos, eu morava lá em Santa Catarina, em Pissarras. Nossa! E era o auge da pesca da sardinha. Os pescadores, normalmente, faziam arrasto de praia, naquela época, né? E eu ia com a minha mãe e com a minha irmã, que era bebê, com um baldinho, e chegava em casa com um monte de sardinha e ficava brincando de descabeçar e viscerar. Eu acho que isso me impregnou, Fábio. Olha, de um que jeito legal. que eu acabei virando uma pesquisadora que trata, né, da questão do pescado enquanto alimento. E olha que maluco, eu já estava pensando aqui, você falou, fiquei brincando, eu pensei, mas você levava viva, né? Não, descabeçando e viscerando, que é justo a área que você trabalha, a tecnologia do pescado. Exatamente. Olha aí. Que não é nenhuma brincadeira, né? Pelo contrário. A clássica fala, né? Quem pega cheiro de peixe uma vez, não larga mais. Né? Não larga mais. Cristiane, nós vamos dividir esse bate-papo em 2, vamos chamar de blocos, né? No primeiro, eu quero que você fale sobre o projeto Pescado para a Saúde. E depois eu quero a sua percepção como pesquisadora, como diretora do Instituto de Pesca e como consumidora também, sobre quais estratégias a gente pode adotar para fomentar o consumo de pescado. Portanto, inicialmente, conta para nós o que é esse projeto que eu posso falar que é fantástico, maravilhoso, chamado Pescado para a Saúde. O projeto Pescado para a Saúde eu vejo como uma realização de um sonho antigo, né? De uma linha de pesquisa, né? Que já existe no PESC em termos, né, do laboratório de tecnologia. E ali eu acho que a gente sonhou muito tempo em melhorar a perspectiva, né, do produto de pescado no mercado, né, regional e brasileiro. O Pescado para a Saúde é um projeto diferenciado de um projeto acadêmico. Nós temos a USP como um coordenador geral na formação de um núcleo de pesquisa a ser estabelecido no Instituto de Pesca em Santos, onde fica o nosso laboratório de tecnologia do pescado. O fundamento desse projeto é buscar solucionar problemas de São Paulo num edital da FAPESP em conjunto com o segmento produtivo. O Instituto de Pesca responde a algumas tarefas do projeto Pescado para a Saúde. E dentre essas tarefas nós temos o levantamento do consumo no estado de São Paulo, depois mapear melhor, avaliar a composição nutricional de forma profunda das espécies mais consumidas. Certo. E avançar para desenvolvimento de produtos que atinjam mercados, né? Principalmente aqueles mais vulneráveis. Então, produtos mais acessíveis,
trabalhando com tecnologias, né, que viabilizem todas essas tarefas num contexto de saudabilidade. Então, o pulo do gato, né? Ou melhor dizendo, o pulo do gato para pegar a sardinha. Boa. Do projeto é exatamente o foco, né, do alimento pescado o quanto esse alimento faz bem para a saúde. E a gente, da área, né, de tecnologia, de ciências de alimentos, a gente trabalha muito esse contexto. E o contexto principal das carnes é bem evidenciado. O pescado, ele sempre fica naquele limiar. Um professor meu dizia, né, que peixe não é carne. E aquilo me assustou. Né? Hoje nós dizemos, e bem dizemos, que em termos de proteína animal, o pescado supera a produção mundial das demais proteínas animais. Então, olha a importância desse rico alimento. O que nós buscamos é desmistificá-lo. Desmistificá-lo, e o projeto ele tem um pilar de muita importância, que é a comunicação, de uma forma que as pesquisas nunca trabalham muito bem. O pesquisador ele quer publicar, ele precisa publicar, e muitas vezes ele não tem a oportunidade de traduzir para a sociedade, para os leigos, né, a importância daquela pesquisa. Então, o pilar da comunicação do pescado para a saúde, ele lança para a sociedade informações importantíssimas para que a gente desmistifique esse baixo consumo que nós temos, né? E avancemos em fatores. Que fatores são esses? Vamos levar a informação para que o consumidor, tendo essa informação, ele valorize mais esse alimento e consiga colocá-lo no seu prato de uma maneira mais prática, né, versátil, que é o que a gente gostaria. Corroborando com essa informação, antes da Letícia fazer a pergunta dela, mas era uma pergunta que eu já tinha anotado aqui, né? O porquê desse nome Pescado para a Saúde, mas você já explicou. Eu aproveito aqui para usar uma clássica frase do Ricardo Torres, né, que é: pescado faz bem para a saúde e não é remédio. E, além de tudo, é saboroso. E tem várias espécies que a gente pode consumir. Diferente de quando o médico fala para a gente consumir berinjela, que só tem berinjela, e tem que ser berinjela uma vez por semana. Uma hora isso enjoa, né? E, ainda nesse sentido, eu quero que você comente a respeito do consumo do pescado em outros países e a relação que isso tem com a longevidade e, consequentemente, saúde da população, né? Sem dúvida. Então, nesse contexto do produto saudável, o pescado é um grande apelo, não tenha dúvida. Nós temos vantagens nutricionais no pescado e nós ainda temos muitas dúvidas com relação a isso. Mundialmente, nós temos países que consomem muito pescado, e principalmente devido a uma tradição muito forte, né? Então, naqueles países, pelo menos da Europa, onde nós temos até 60, 80 quilos per capita ano, sim, que representa quase 10 vezes o que o Brasil consome, o que pesa mais é a tradição. Mas as pesquisas mais atuais demonstram que o consumidor mais jovem não quer comer tanto pescado. Essa é a especialidade. Isso é um grande problema. E um grande desafio que a pesquisa tem pela frente. Então, de novo, a vantagem nutricional e da saudabilidade, ela vem trabalhar, né, também esse público de consumidor mais jovem, que busca esses produtos diferenciados hoje, saudáveis, né, e nós precisamos levar essas informações para o consumidor. Fábio, muitas vezes o consumidor, ele não sabe se o peixe que ele está comendo vem da água salgada ou da água doce, se vem do cultivo ou se vem da pesca, né? E também que trabalhar ou preparar, melhor dizendo, um filé de peixe é muito mais rápido e prático do que um bife, seja de ave, seja de bovino. Então, a gente
quando a gente fala em desmistificar, é exatamente trabalhar esses tabus para que a gente consiga ter consumidores, né, desde crianças, né, mais ávidos e mais conscientes para esse rico alimento. Aí é a tua área, né, Letícia? A tua linha de pesquisa, né? Cristiane, a gente sabe que o consumo de pescado está muito atrelado às questões comportamentais, às questões culturais, né? Você falou que o projeto ele é voltado para o estado de São Paulo. Eu fiz uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor e a gente observou que, por exemplo, quando a gente tem crianças na residência, o consumo tende a ser menor, porque as pessoas que compram pensando na criança que está lá e tem essa questão do receio com os espinhos, né? Então, considerando essa questão da gente trazer novos produtos para as crianças, que sejam atrativos, para que os pais tenham também interesse de ofertar, por ser um produto tão saudável, tão nutritivo, né? E já também casando com a questão dos novos consumidores que estão vindo, que tem um olhar para a sustentabilidade. Quando a gente fala em pescado, é um produto sustentável, nós sabemos disso. Como que a gente vai atender esse público, esse mercado, e como que a pesquisa hoje do projeto Pescado para a Saúde casa com tudo isso? Realmente, nós precisamos trabalhar, eu acho que, primeiramente, o que o consumidor pode fazer com as diferentes espécies, conhecer mais profundamente as espécies. Então, quando uma mãe tem receio de comprar peixe, né, para o seu filho, ela pensa só naquela espécie que tem espinho. E que ela conhece, né? Que ela conhece. Sim. Mas nós temos uma diversidade muito grande. Além da diversidade, né, de espécies, nós temos também tecnologias que podem ser adquiridas a nosso favor e trabalhar essa segurança de consumo. Então, uma questão, quando nós levantamos todos os fatores, né, que levam a essa diminuição de consumo, a segurança é uma delas. Então, a segurança tanto do ponto de vista da qualidade, então, será que esse produto está fresco? Né? Como também, será que esse produto eu vou conseguir tirar a espinha ou ele já vai vir sem a espinha para mim não ter problemas? Sim. Né? Então, isso tudo é conhecer mais profundamente a matéria-prima pescado, né? Essas espécies e também as possibilidades que eu posso trabalhar, que normalmente as preparações também são um desafio muito grande para o consumidor. Será que se eu moer um filezinho, eu posso fazer um bolinho? Eu posso fazer uma almôndega? Né? Eu posso fazer um hambúrguer? Eu posso fazer um hamburguinho, né? Saudável, trabalhando ainda com a saudabilidade. Então, a gente trabalhando esse contexto, né, de qualidade, né, seja do ponto de vista até mesmo de sanitário, higiene, né, que a gente tem que observar onde a gente compra, do produtor, do fornecedor, né, como também as formas de preparação, eu acho que vão ser uma chave e um diferencial daqui por diante. Não é por menos que nós estamos num grande evento voltado ao mercado de pescado, e em muitas esquinas deste evento, o que está acontecendo? Nós temos apresentações gastronômicas, né? Preparações, né? Versáteis, diferenciadas, para que a gente seja surpreendido. Uma coisa também importante, né? Eu acho que é o nosso papel como técnico, como pesquisador, que é de comunicar, informar, instruir, né? Eu tenho muitas amigas, por exemplo, que me perguntam, isso é verdade? Né? Então sai alguém falando de um problema do salmão. Letícia, isso é verdade? Acontece mesmo? Eu falo, não, olha, de forma técnica, essa é a informação correta, né? Da mesma forma que a gente tem, por exemplo, o Fábio, a gente tem a Fernanda e outras pessoas que trabalham muito bem, tanto as questões técnicas de informação que o consumidor busca, precisa e que às vezes não consome por medo, quanto a apresentação e receitas, como a senhora comentou. Agora, a questão de preparo, Letícia, uma curiosidade, né? Que no caso do pescado, menos é mais. Não precisa inventar, é sal e azeite. Inclusive, Alex Atala fala muito. Se o pescado está fresco, o peixe ou camarão está bem conservado, não agride.
Não entra com limão, com vinagre, com tomilho, sal. Sal, um fio de azeite e pronto. 3 minutos, 5 minutos, está pronto, né? Trabalhar essa simplicidade, né? Eu acho que esse contexto, né, que tange a praticidade, exaltando, né, o sensorial do pescado, e a gente desmistificar, inclusive, que o pescado necessariamente não tem que ser aquela espécie de cheiro forte, né, da brincadeira da sardinha, né, que eu falei, que eu brincava com o peixe mais complexo do ponto de vista sensorial, né? Quando ele não está fresco, porque quando ele está fresco, praticamente imperceptível. Então, até esse conhecimento para o consumidor, opa, então quer dizer que quando o peixe está cheirando peixe, ele já está num grau de deterioração? Isso mesmo. Isso mesmo. É essa informação que a gente tem que levar, e aí o Instituto de Pesquisa, a academia, ela tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Né? Ter dentro dos projetos também essa percepção, né, de que a gente tem que atingir públicos adicionais à academia, o público técnico da área, é muito importante. Olhar para fora, né, Cristiane? Exatamente. E o projeto Pescado para a Saúde, ele envolve quantos pesquisadores, colaboradores, e em que situação ele encontra neste momento? Em que estágio do projeto ele está? Então, eu falei de algumas tarefas, né, que tangem mais a questão de consumo e de qualidade nutricional, desenvolvimento de produtos, mas o projeto também avança para as questões de nutrição animal. Trabalhar e melhorar a composição nutricional e os apelos nutricionais em algumas espécies de cultivo, né? E, num primeiro momento, tilápia e camarão. Né? Nós vamos trabalhar também nesse contexto, né, de cultivo, da questão nutricional no cultivo e também nas questões genéticas relacionadas a rendimento, né, de carcaça, relacionada também à produção de linhagens mais nutritivas. Isso é possível dentro do contexto, né, ainda de saudabilidade, de sustentabilidade que a gente espera do setor. Voltando à sua questão até, Letícia, relacionada o projeto está relacionado só com o estado de São Paulo, o que nós prevemos é que o Pescado para a Saúde seja um projeto de referência, para que ele seja replicado nos demais estados. Entendi. Então, começa em São Paulo, com todo o apoio financeiro, né, da FAPESP, do governo do estado, do setor produtivo junto, e por isso que nós chamamos, né, esse modelo, né, um modelo de consórcio, né, onde as instituições de pesquisa, a USP, a Universidade de Mogi das Cruzes, e outras instituições de ensino, junto com o Instituto de Pesca e o segmento produtivo, sigam alinhados na busca da exaltação do pescado no contexto do alimento saudável. E nós esperamos que, indo junto com o setor, nós conseguimos atingir também a conscientização do quanto é importante o setor trabalhar esses conceitos de consumo em conjunto. Sim, claro. Até porque quando a gente une, né, a academia, as empresas, o Estado, né, a FAPESP, a gente tem um poder, né, uma possibilidade de chegar muito mais rápido, como o Fábio sempre fala, né. E uma coisa interessante, né, por exemplo, hoje o projeto está em São Paulo, mas se a gente pensa em São Paulo, a gente tem diversos comportamentos de consumidores em cada região de São Paulo, né? A capital é uma, o litoral é outra, o interior é outra. Meus pais consomem só pescado de água doce, né? E pescado da produção, do cultivo, foi depois que eu fui fazer engenharia de pesca.
né? E pescado congelado, a gente ainda está caminhando para isso, né? Mas é fantástico a gente ter um projeto assim com tantos atores múltiplos, diversos, e que no final vai fazer uma entrega para várias linhas, desde a produção ao consumo até novos produtos, porque no final, quando a gente inova em produto, a gente inova em estratégia, entendendo esse consumidor, né? Olhando a parte nutricional, mostrando para ele a relevância nutricional que esse produto tem, a gente consegue e pode aumentar o consumo, que é o nosso objetivo, e também contribuir academicamente, além da parte comercial. Então é fantástico, parabéns. Muito obrigada, Letícia. A ideia, desculpe, Fábio, é que isso realmente permeie do ponto de vista de busca constante desses dados, né? Para que a gente realmente entenda essa dinâmica do estado de São Paulo, que tem toda essa riqueza, como você bem mencionou. Essa pluralidade, né? Realmente tem de tudo, né? Sim. Tem litoral, tem a margem do Rio Paraná, que daí já é peixes da pesca de água doce, sim. Tem cultivo, bem plural realmente. Né? Pessoal, tem um recado aqui da Frumar. Do mais renomado restaurante até aquele almoço de domingo, todos têm um desejo em comum: desfrutar sabores nada rasos e obter profunda satisfação. Adquira a Frumar agora mesmo e garanta incríveis experiências gastronômicas. Frumar, você, chefe dos mares. E em que situação que está o projeto hoje, Cristiane? O projeto ele vai durar 5 anos, Fábio. Nós acabamos de completar 1 ano de projeto. Você é jovem. E nós ainda estamos finalizando a etapa 1 de levantamento de consumo, então eu já aproveito, convido a todos a visitar as redes sociais do projeto, né, para que encontre lá o questionário, possa responder, né, e também nas redes sociais nós aportamos semanalmente informações, curiosidades, né, levar ao consumidor realmente não só as possibilidades de preparação, como curiosidades do tipo, né? Alga é pescado? O que é esse termo pescado? Então quer dizer que pescado é peixe? Crustáceo, molusco? É tudo isso, não pescado? Não fala disso agora, que é uma pergunta que eu já ia fazer para você no outro bloco. Acho que uma questão relevante que a gente aqui como comunicadores nesse podcast pode estar contribuindo com o projeto, né? Uma parte dele demanda da participação dos consumidores, né, para entender esse perfil. E isso é feito através da resposta de um questionário. Então é fundamental que quem tem intenção de contribuir com essa iniciativa que responda esse questionário, né, Cristiane? Outra coisa, desculpa, Fábio, qual que são as redes sociais para a gente também divulgar aqui para os consumidores que estão vendo? Pescado para a Saúde. Então, nós temos um Linktree, Pescado para a Saúde, que se desdobra, né, no Instagram, no site. Então você, né? Temos uma newsletter também, uma newsletter, né, que é lançada bimestralmente e fica disponibilizada em toda a rede social. Então o consumidor ele participa, contribui e ainda pode verificar, né, como que foi, como que está sendo o andar dessa pesquisa que ele contribuiu, né? Exatamente. Perfeito. Então Instagram @pescado para saúde para você contribuir com essa pesquisa tão importante. Exatamente. Maravilha. Vamos passar para a segunda fase, então, Letícia? Segundo bloco da nossa entrevista com a Cristiane. Vamos, então, agora tentar entender gargalos, oportunidades, desafios de fomentar o consumo de pescado. Mas antes, uma coisa que parece relativamente simples para mim, para você, para a Letícia, para boa parte do público que nos ouve, mas não para todos, talvez, o público que nos escuta, que nos acompanha, né? Mas qual é a definição de pescado? O que está contemplado? Da onde que surgiu esse termo pescado? Uma pergunta que parece tão óbvia, né, para aquelas pessoas que trabalham, né, com peixe, e não é, Fábio. Eu acho que a gente tem que trazer isso à tona. O pescado, então, são todos esses animais aquáticos, tanto de água doce quanto de salgado, os peixes ósseos, os cartilaginosos, como o tubarão, né, como raia. Nós temos os crustáceos, camarão, siri, caranguejos, temos os moluscos, marisco, polvo, lula, né, e também temos répteis,
né? Temos répteis, temos anfíbios, né? Que também são denominados de pescado, né? Até mesmo as algas marinhas nós podemos denominar de pescado. Era uma dúvida minha. Hoje já pode considerar? Então, nós temos alguma coisa de legislação que questiona até essa posição. Tá. Mas quando nós vamos até a FAO, as algas marinhas, sim, são definidas como seafood. E o que é seafood? Pescado. A tradução melhor, né, para frutos do mar é o termo pescado. Né? Então, do ponto de vista mundial e da literatura técnica, sim, as algas marinhas também são consideradas como pescado, né? E elas entram nesse universo, né, mundial de produção do pescado. Né? Então, quando a gente levanta, né, toda a questão de produção, as algas marinhas também estão lá. Que é muito consumida no sushi. Muito consumida, diga-se de passagem, mundialmente. E na culinária japonesa, não somente no sushi, mas em várias sopas, em vários preparos. Né? De fato. É que quando a gente pensa na proteína aquática, naturalmente a gente acaba pensando em proteína animal, por isso que é uma certa lógica de excluir as algas. Mas quando você usou o termo seafood, aí faz todo sentido, né? Todo sentido. Que o seafood, inclusive, é peixes de água doce, né? Peixes e outros animais de água doce também entra na terminologia seafood, né? Sim. E olha que bacana, a gente está falando, né, mas alga é pescado? Lógico que é pescado, e são coisas como essa que o consumidor quer saber. Sim. Eu tenho amigas que ontem eu estava aqui em São Paulo. E aí eu comecei, mas pescado inclui peixe e camarão é pescado também, Letícia? E foi. Daqui a pouco a gente estava falando de certificação, daqui a pouco a gente estava falando do pescado da pesca, do pescado da aquicultura, e a conversa foi e não parava, para vocês terem a noção de que o consumidor quer saber e para ele é tudo muito diferente, então é tudo muito interessante, né? Acaba às vezes sendo até uma resistência, né? Mas quando encontra alguém com um pouquinho de conhecimento no assunto, aí é a oportunidade que ele vê de quebrar o gelo e de derrubar alguns mitos. Sim. Né? E eu acho que essa diversidade, né, que nós encontramos gera um pouco de medo nesse consumidor. E por que do medo? Porque não conhecemos. Exato. Quando nós começamos a conhecer, e eu acho que hoje as redes sociais também têm um papel fundamental nesse sentido, quando elas simplificam a informação e levam diretamente, né, como poucas, né, num carrossel simples, você consegue visualizar uma receita. Sim. Né? Você consegue descobrir que você pode preparar o polvo de um jeito, né? Mas não é só para cozinhar com batata, então? Dá para cozinhar de outra forma? Não, a gente vai não precisa bater? Um arroz de não polvo precisa colocar na máquina de lavar o polvo, então, né? Muito bem colocada essa questão, que você já tinha falado de diversidade lá no primeiro bloco, eu já tinha anotado aqui, porque hoje, como bem colocou, a diversidade é um problema para a atividade, porque as pessoas não conhecem toda essa diversidade. Porém, diversidade significa diversidade de preços também. Sim. E, acima de tudo, sazonalidade, né? Oportunidade de comer um pescado diferente, de boa qualidade, com um preço acessível. Então, a gente precisa olhar melhor para essa diversidade. Sim. Aí a gente, claro que está falando um pouco mais da pesca comercial, principalmente de peixes marinhos, mas também, dentro da aquicultura, a diversidade de formas de apresentar o produto. Tilápia não é só filé. Uma tilápia imposta é sensacional, uma tilápia inteira assada é sensacional. Né? Então, procurar reverter isso, né, Cristiane? Em vez de diversidade ser um problema, trabalhar para que isso seja uma alternativa. Não, e para que seja uma solução para o próprio segmento ter isso em mãos. Né? Uma estratégia administrativa é muito isso, né? Não focar apenas em um produto, mas trabalhar, e o pescado eu acho que traz essa riqueza e é bem emblemático do ponto de vista de diferencial culinário, né? Ou
melhor dizendo, culinária é um pouco antigo, gastronômico, né? Então, quando você quer impressionar uma visita, você faz um pescado, e a receita nem precisa ser tão complexa, mas o pescado impressiona do ponto de vista sensorial, como a gente bem disse no começo. E nesse sentido, pensando em restaurantes renomados, muitas vezes a estrela é o pescado, a maior parte. E olha outra curiosidade, se não era o pescado a estrela era a carne por conta das churrascarias. Mas hoje o pescado está com força das churrascarias. Né? A gente tem o tambaqui, que é uma delícia. Né? Tem o tambaqui assado, tem pirarucu assado, pintado assado, vindo como opção de espeto. Assado. Nunca tinha comido. É bom. As espécies nativas têm chamado bastante atenção e é bem interessante que chama atenção, inclusive, em apresentações que não são filé. Então é uma costeleta, é uma banda, né? O consumidor fala, eu não sabia que o peixe tinha banda. Sim, se a gente corta o peixe no meio, a gente tem duas bandas. Você tem duas partes, né? Tem dois lados do peixe. Só uma espécie que não tem, né? Que é o linguado. Tentei, mas uma é bem tímida em relação à outra, né? E sabe que já tem nome chique para isso aí, né? É fish butter. Fish butter. Já tem nome para isso. E já tem restaurante especializado fazendo de um peixe 15 cortes, 15 oportunidades diferentes. Então veja, Cristiane, que rico que é isso e não estamos explorando devidamente, né? Ainda vem sendo um problema em vez de ser uma alternativa. Né? É uma solução, na verdade, né? Porque a gente ainda tem consumidores que não podem comprar certos produtos que a gente tem no mercado. Então, se a gente oferecer um produto de boa qualidade, nutritivo, que todo pescado é muito nutritivo, né? Num preço acessível para certas classes sociais, a gente está agregando valor, a gente está resolvendo um problema que é uma alimentação nutricional adequada, né? E a gente só ganha, na verdade, né? A gente só ganha desde a produção, a comercialização, ao valor econômico e ao valor gerado para o consumidor. Claro, Letícia, claro. O Cristiane, consumo per capita no mundo, 20 quilos. Consumo per capita no Brasil, 10 quilos. Consumo per capita de carne suína, 22 quilos. Consumo per capita de carne bovina, eu deixei anotado aqui, 27 quilos. E de frango, 43 quilos. Acho que tem alguma coisa errada aí, não é possível que a gente está consumindo tão baixo pescado assim, hein, Cristiane? São muitos os fatores, não é, Fábio? Qual seria o principal no seu ponto de vista? É difícil a gente falar qual seria o principal. A gente falou nessa diversidade também, não só em termos de estado, mas em termos de país. Então, nós temos no Brasil estados que consomem muito bem peixe. Que puxa essa média, inclusive, né? O norte está aí, Santa Catarina está aí. Inclusive, eu acho que a média nossa, né, ela não é mais baixa, porque nós temos estados que consomem 30. Razoavelmente, até mais de 30, como o norte do país, Amazonas, né? Mas são vários os fatores. O fator de acessibilidade, preço, segurança de consumo, qualidade do pescado, né? Formas de preparação, que espécie que eu tenho disponível, né? Então, as questões de sazonalidade, o conhecimento desse consumidor, né? Disponibilidade do pescado, é só na feira, é só no mercado da forma congelada, né? Na maior parte dos mercados isso ganhou uma força, né? O pescado congelado. Agora, a questão de preço, fundamentalmente, é uma questão que chama bastante atenção nas pesquisas preliminares. Se nós enxergarmos, né, que em alguns períodos do ano, na Semana Santa, na própria Semana do Pescado, no Natal, nós temos campanhas, né, com espécies em promoção, com preço
essas espécies elas ganham um up de vendas. Então, a questão do preço é uma questão que pesa muito. E aí nós precisamos entender melhor esse mercado para poder apoiar iniciativas de disponibilização de espécies, produtos, né, mais acessíveis. Isso, era aí que eu ia chegar. Desculpa, quando a gente fala em preço, é lei de oferta e demanda, né? O preço, o consumo ele é sensível ao preço. Né? Igual a gente observava no camarão. Se você tem uma queda de preço, o consumo aumenta consideravelmente, a compra, né? Se eu estou enganada. Fábio. Não, é isso mesmo, está certíssimo. Mas esse preço, Letícia, esse conceito de preço alto está relacionado às espécies mais comuns que eles costumam comprar. Tilápia, salmão, atum e camarão, e agora o tambaqui entrando aí com certa força, né? Então, quando a gente olha para o filé de tilápia, é caro, mas você acabou de falar, Cristiane. E a posta já tende a ser mais acessível, né? E as espécies mais acessíveis da pesca, por exemplo? Exato. Pescadinha, a sardinha, o próprio cação, né? Sim, e aí que, por exemplo, dando um exemplo do tambaqui... Certificado, né? Que agora tem as normas, cação certificado. Eu já vi bandejinha de costelinha de tambaqui por R$18, R$20, que daria uma refeição para 2 até 3 pessoas tranquilamente. Então, esse caro, cada vez mais ele está sendo quebrado. Sim, né? sim. Então, também precisamos forçar o consumidor a fazer esse exercício de olhar o preço das espécies não convencionais. Né? Se ele for olhar o preço só do salmão, da tilápia, do atum e do camarão, vai ser caro. Que assim, a gente quer fomentar também o consumo de pescado das espécies que já são consumidas. E a gente quer que aumente ainda mais. Mas a gente também quer atender todos os públicos consumidores que a gente tem, todas as faixas de rendas, todas as classes sociais, e que é dessa forma, né, diversificando, que a gente consegue atendê-los sendo acessível, sendo prático e colocando um produto de qualidade na mesa do consumidor. Com certeza. Cristiane, mais alguma consideração? Já estamos encaminhando para os finalmente. Eu gostaria agora de falar também um pouco, enquanto diretora hoje, né, do Instituto de Pesca, uma instituição com olhar no segmento produtivo, seja da pesca industrial, artesanal e aquicultura, né, que permeia também para a pesquisa com recursos hídricos, né, e com esse bem mais precioso, que sem ele de qualidade, a gente não tem esse rico alimento que é a água. Então, o Instituto trabalha, né, com um escopo bastante abrangente, olhando para o segmento e para as demandas, esses gargalos, né, e buscando, junto com a academia, uma parceria fundamental para levar a informação e a solução, né, dessas dores do setor. Então, o diferencial da instituição, eu acho que está nessa aplicabilidade, né, do que nós geramos, que vai além, né, da geração apenas de papers ou de publicações, mas numa parceria real com o segmento para discussão, né, e estabelecimento claro, né, desse diagnóstico da dor, para que a gente possa trabalhar em conjunto. Né, e buscar uma vertente aí de construção, de desenvolvimento, né, e de sedimentação do mercado de pescado. Proteína seja aquática. No estado de São Paulo, seja no Brasil. Né? Então, a gente está a postos e atentos, né, abertos aí às demandas possíveis de pesquisas, consultorias, prestações de serviços especializados, né? Trabalhando com bastante afinco as questões de inovação tecnológica, numa vertente de aplicação e de construção, né, de empresas, né, mais plugados no que é a nova onda aí, né, dos ecossistemas de inovação. Sim. Então, o Instituto de Pesca é tudo isso e está à disposição, né, de todos e principalmente do segmento, né, dentro de uma Secretaria da Agricultura que entende esse alimento, o agro, né, então fazer forte aí esse agro que também é pescado. Exato, era isso que eu ia falar, pescado é agro. Pois é. Instituição
a qual eu tenho muito orgulho de pertencer. Obrigado, Cristiane. Eu que agradeço, Fábio, estamos à disposição. Maravilha. Este conteúdo foi relevante para você? Você, como empresa, considera que iniciativas como esta fomentam o consumo de pescado? Então, patrocine essa iniciativa, patrocine iniciativas que envolvam comunicação séria e responsável do setor, de modo que tenha vida longa. Um forte abraço, até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Seafood Brasil. Um aquário onde você mergulha para saber as principais novidades do pescado. Toda segunda um novo episódio, com patrocínio de Frumar. Até a próxima.